Motivo da nossa live de hoje, já comentei nos stories, já comentei no post e vou comentar de novo. As psicólogas já entraram e entram muito em contato comigo para saber o que é que uma psicóloga escolar faz. Na minha prática, o que é que acontece? Muitas psicólogas que trabalham em consultório chegam para mim e falam, olha, recebi uma proposta de trabalho para atuar numa escola como psicóloga escolar. O que é que eu faço? Né? Então, geralmente as pessoas entram em contato para saber o que é que se faz numa escola como psicóloga. E aí, muita gente confunde a área clínica. Então, a profissional tem experiência na área clínica e acaba pensando que é só fazer o que faz no consultório na escola, que a gente vai já conversar um pouquinho melhor sobre isso e sobre essas diferenças. E aí eu achei melhor fazer uma live com uma profissional da área. E o Instagram tem me proporcionado encontros com psicólogas maravilhosas que eu não conheço ao vivo, só conheço por aqui por enquanto, mas eu sei que a Raíza logo vai estar aqui por São Paulo, então acredito que logo a gente vai se conhecer pessoalmente, ao vivo e a cores. E aí ela produziu conteúdo sobre essa prática, sobre a experiência dela nessa área, pelos stories no Instagram dela, e aí eu tive a ideia de convidar ela pra gente conversar sobre essa prática na psicologia. E aí os objetivos dessas lives são justamente esses, assim, trabalhar com as mais variadas oportunidades, as mais variadas áreas, todas as possibilidades, além do consultório, né, que a psicologia não se resume a isso, e da gente falar das diferentes práticas e dos diferentes fazeres dentro da psicologia. Então hoje é uma live pra gente conversar um pouquinho melhor sobre uma área que é muito importante. Não é recente, já é uma área bem antiga, mas ainda é pouco conversada, eu acho que ainda é pouco divulgada. Vamos ver, a Raíza já tá aqui, eu vou convidar ela e convidar logo. Vamos ver se ela recebe o meu convite. Enquanto eu estou aguardando aqui, opa, foi rápido. Foi, a internet Chegou. hoje está ótima. Tá ótima mesmo. Boa tarde, Raíza, tudo bem? Boa, tudo. Muito feliz de estar aqui, tô ansiosíssima para esse bate-papo. Também é nosso primeiro contato, primeira vez que a gente se vê ao vivo, né, também. Verdade. Vou deixar você se apresentar para quem está na live, participar da live, conhecer um pouquinho, fala o que tu quiser da tua prática, da tua vida, fica à vontade. E aí depois eu separei algumas perguntas, fiz aquele roteirinho que eu te apresentei, para a gente Uhum. seguir com dúvidas que são muito frequentes, que chegam até mim. E aí para te falar a partir da tua experiência, que eu sei que é desde a faculdade, a experiência nessa área, né? E aí tu fala melhor. Fica à Tá bom. vontade. Então, né, eu sou a Raíza, eu sou psicóloga, sou aqui de Fortaleza. Tô na área de educação desde os estágios em 2009, né? Mas eu sou filha de professor e de professora. Então, eu amo estar dentro do ambiente escolar. Faz parte da minha história, né? Eu cresci acompanhando minha mãe nas escolas, eu vendo como era o processo dentro da escola, adoecimento de professor. O meu TCC foi sobre a dor de ensinar, que era sobre o adoecimento do professor nesse fazer docente, né? A minha dissertação também foi no mestrado voltada para a questão docente, já em termos de gênero e parentalidade. E eu sou apaixonada pela educação, pelas possibilidades que estar na escola, né, os caminhos que a gente encontra. Porque na escola eu trabalho com criança, eu trabalho com família, eu trabalho com professor e eu trabalho com os pais. E eu trabalho com a comunidade, então eu trabalho com tudo. E eu que gosto de explorar diversos espaços e estar fazendo milhões de coisas, a escola proporciona tudo isso, né? Então, não tem uma formação específica na área de psicologia escolar. Eu acho que não existe. Aqui no Nordeste a gente não tem especialização para isso. Tem a formação no Aleri, que inclusive, né, eu vou até dar aula nessa formação, e eu acho que abriu agora uma pós, tá? Mas eu não sei dizer. Durante muito tempo não se tinha formação específica para psicologia escolar. Normalmente isso acontece nos estágios da faculdade, né? E a orientação pelas disciplinas de psicologia da educação, né? E é uma área nova,
tem pouco conteúdo, tem pouca divulgação de prática. Normalmente a gente olha a psicologia escolar sempre para problemas de aprendizagem e fica focado nessas questões e esquece todo o organismo vivo que é a escola, né? Então falar sobre isso para mim é apaixonante. E é isso, né? Assim, em termos de trajetória profissional, eu me formei pela Unifor, tenho uma pós-graduação em psicologia da maternidade. Tenho mestrado em saúde coletiva, pesquiso gênero e trabalho, e hoje eu trabalho com desenvolvimento profissional de outros psicólogos e psicoterapia e psicologia escolar, né? Então eu acho que é isso. Aproveita e tira já uma dúvida que surgiu, porque quando tu fala que não é uma área nova, é em relação a essa pouca divulgação e a esse pouco conhecimento da área, ou é porque surgiu realmente há pouco tempo e eu falei besteira porque na minha cabeça eu já conheço há tanto tempo? É Mas muito eu tempo vejo pra que gente. É pouco tempo pra gente, é assim, muito tempo pra gente, mas em termos históricos, a psicologia escolar, enquanto uma área da psicologia, é dos anos 80 pra cá, né? Dos anos 70, 80 pra cá, esse reconhecimento dela. Né? Então acaba sendo nova, recente por isso. Uhum. E aí eu separei aqui algumas dúvidas, como eu falei, que são as que mais chegam para mim, né? Se chegarem algumas outras para ti, eu vou até pedir para te compartilhar com a gente conversar também sobre isso. E a principal pergunta que chega para mim é: o que é que faz uma psicóloga escolar? Faz tudo. Muita gente acha, as pessoas chegam para mim falando assim: ah, é só eu fazer o que eu faço no consultório? E não é, né? É uma Uhum. prática, são áreas e práticas bem diferentes e não é atuar clinicamente dentro de uma escola. Então, fala um pouquinho aí do que tu Exatamente. trabalha, o que está envolvendo essa área. Então, né, o nosso fazer na escola é como se a gente pegasse, porque a nossa formação às vezes ela é muito clínica e aí a gente acaba indo muito para as abordagens, né, de teorias para o consultório. Então, na psicologia escolar, a gente faz é como se a gente pegasse essa visão de homem, essa visão de mundo, mas a perspectiva é de um trabalho comunitário, é de um trabalho social, porque a gente não está olhando as especificidades de cada indivíduo naquele ambiente. A gente vai trabalhar com as relações de aprendizagem, com as relações sociais, com o desenvolvimento social das crianças, com a relação de ensino, né, e docência que os professores constroem em sala de aula, as práticas docentes. Se trabalha com questão do saúde do trabalhador quando você olha para o professor, né? Então, dentro da psicologia escolar, a gente tem algumas frentes de trabalho, mas a gente não pode esquecer de forma alguma que o nosso trabalho ele é muito mais um trabalho social, né? Dentro de uma perspectiva de psicologia social, dentro de um espaço educativo, do que a clínica. Né? O que é que a gente leva da clínica para a psicologia escolar? A escuta. Né? É aquela escuta atenta, a escuta ativa, uma observação. Porém, o nosso papel é de encaminhar, a partir do momento que aquela escuta nos traz alguma nuance necessária de aprofundamento, de uma intervenção, a gente encaminha para um profissional especializado, porque existe o limite de atuação dentro da escola. Né? Eu não estou ali para cuidar de cada criança específica, eu estou ali para cuidar do grupo, né? De proporcionar harmonia nas relações, no ensino, aprendizagem, criatividade, desenvolvimento social. Né? Então, é mais ou menos essa perspectiva. E existe uma tendência, Eliana, existe uma tendência da psicologia levar para a escola a clínica e uma tendência da escola esperar que o psicólogo faça trabalho clínico lá. Então já aconteceu de tipo, a criança tá com um problema em casa, a mãe ligar para a escola e dizer assim, aí tem psicólogo, pede para ela conversar com meu filho. Aí eu tenho que entrar em contato com esses pais, eu marco com os pais e explico, olha, eu posso observá-lo e à medida em que essa problemática surgir dentro da escola, eu posso intervir na escola. Mas se não é algo referente ao processo de aprendizagem e nem de socialização, eu vou ficar atenta a essa queixa e já lhe encaminho para você buscar uma psicoterapia individual para que isso não se desenvolva. Porque na hora que chega na escola, é porque o negócio já extrapolou os limites daquela criança conseguir lidar com aquilo. Né? Então, é um trabalho de psicoeducação constante, sabe? Porque as pessoas não sabem o que a gente faz na escola, porque a gente só pensa no psicólogo na clínica.
Né? Então, isso tem que ser muito demarcado. A primeira coisa que eu faço em toda escola que eu chego para trabalhar é escrever um comunicado para os pais, explicando o que é que um psicólogo faz na escola e deixando os meus horários para eles irem conversar comigo e entender se fazer. Né? E sempre marco uma reunião com todos os professores também, explicando com a minha perspectiva. Porque se eles já vierem de uma experiência de algum psicólogo que trabalhe nessa questão mais clínica, então eu tenho que quebrar com isso, para eles não esperarem de mim a mesma coisa. Né? Uma coisa que muita gente me pergunta também é de psicólogas escolares, as poucas que chegaram a entrar em contato comigo, verifiquei uma demanda para atendimento clínico. Eu sou psicóloga da escola, eu posso levar para o meu consultório? E aí é uma coisa que eu já até converso aqui nos stories, né? Vou querer saber se tu tem isso, se já chegaram com essa demanda para ti. Porque no nosso código de ética não tem nada que explicitamente fala, não, tu não pode, sendo psicólogo escolar, levar para o próprio consultório. Mas a gente orienta que, sempre que possível, fazer um encaminhamento para uma outra profissional. Porque a gente entende que se tem um vínculo anterior, e aí esse vínculo é a partir da escola, a gente entende que isso pode sim interferir de alguma forma num atendimento psicoterápico, até para a própria criança, como é que ela vai entender o que, é que a psicóloga na escola faz, o que é um processo de uma psicoterapia. Então pode ficar confusa não só para os pais, mas para a criança, para o adolescente mesmo. E aí a primeira orientação é tentar serem profissionais diferentes, né? Mas a gente sabe que as práticas e a realidade dessas escolas são diversas. Às vezes, numa cidade pequena, não tem tantos profissionais, então existem formas de se fazer isso. Então, chega para ti essa demanda de estar como psicólogo escolar, e muita gente pedir esse teu atendimento em clínica, que é uma prática também que tu tem, né? Uhum. Assim, eu não sabia que no nosso código não era explícito, porque eu acho que tem lá uma. Aí tu que estuda mais o código de ética, tu vai me dar mais certeza, né? Mas tem uma parte lá que diz que você não pode ganhar em cima, divulgar um trabalho em cima de um trabalho que você já faz, né? Uma coisa assim, né? É, pronto, na verdade o código diz que não podemos criar pacote de qualquer serviço que atuamos como paciente. Pois é, então assim, enquanto psicóloga escolar, eu não faço triagem de paciente dentro da escola, exatamente por essa parte aí do conselho de ética. Né? Não só por isso, mas também pelo manejo se torna mais complicado. Né? A questão da escola, a relação que a tia psicóloga tem com as crianças na escola, para ela ser a tia psicóloga da clínica, eu não sei se haveria uma maturidade, né, da criança conseguir separar esses dois espaços e do próprio psicólogo conseguir separar também, né, porque a realidade da escola não vai se apresentar pela totalidade na clínica. Por isso é importante a gente estar sempre em troca com os psicoterapeutas, para a gente ter uma noção do contexto da criança e compreender por que aquela criança está se comportando ou está com determinada dificuldade no ambiente escolar. Né? Então, se eu sou a psicóloga clínica e escolar daquela criança, eu não vou ter riqueza nessa troca para esse acompanhamento ele ser mais fluido, ser mais intenso, entendeu? Agora, como a Júlia está colocando, né? Você pode atender, mas isso é uma questão mesmo ética e de manejo. Agora, se eu sou a única psicóloga de uma cidade do interior, bom, eu vou ter que estar em supervisão, estar em terapia, para que esse manejo ele não atrapalhe o desenvolvimento do trabalho. Né? É tudo uma questão mesmo de manejo, de transferência, de como é que eu lido com esses espaços, o corte simbólico que eu preciso fazer, né, nessas situações. Eu acho que isso é muito importante. E aí, mais uma vez, a importância dessa capacitação, não só ética, técnica, né? Mas essa capacitação da psicóloga também saber o seu próprio limite de atuação e das diferentes áreas. O que a gente tem no nosso código de ética é que a gente não pode fazer nenhum tipo de desvio de serviço que caracterize o benefício próprio da psicóloga. Pronto, Né? era Mas isso aí mesmo. dependendo da situação, dependendo da demanda, dependendo do trabalho, não tem problema. Te dar um exemplo de uma psicóloga que entrou em contato comigo há pouco tempo. Ela trabalha na clínica e foi chamada para fazer uma palestra ou algum evento dentro de uma escola, mas ela não é psicóloga escolar. E aí apresentaram alguns casos mais complicados de demanda para psicoterapia. E ela me perguntou: eu posso atender no meu consultório? Aí eu falei desse artigo do nosso código de ética, que tem que ter esse cuidado, não pode ter essa caracterização.
Mas ela poderia, sim, conversar com a escola, falar das diferentes funções dentro de uma escola, dentro do consultório. Se a escola tiver ok, pode sim atender no consultório. Se a família tiver ok, pode sim atender no consultório. Porque nesse caso, eu entendi que não havia um vínculo anterior. Ela fez aquele trabalho muito focal dentro da escola e a prática dela era no consultório. Mas tudo isso tem que ser analisado, né? Se tiver interferência, se tiver um vínculo, a primeira orientação é que não faça, mas já aconteceu alguns casos disso. Assim, só tem uma, duas psicólogas, a segunda psicóloga não tem disponibilidade, porque a gente não pode simplesmente não atender, principalmente dependendo da urgência da demanda, Uhum. né? Mas é da capacitação da profissional mesmo, de saber até onde ela pode ir, o que é que ela tem que fazer, de repente trabalhar uma orientação melhor com essa família, uma orientação melhor com essa escola. Mas eu digo que não está explícito porque é isso, né? Dependendo de como for manejado, de como for a demanda do trabalho, é possível ser feito isso. Desde que não se caracterize esse desvio de um serviço, de uma instituição para o nosso espaço próprio, caracterizando esse benefício pessoal, né? Mas digo que é uma linha bem tênue, dependendo realmente da demanda. Aí de como é colocado, né? De como acontece, né? Uhum. Que acontece muito, por exemplo, eu trabalho no SUS, já recebi essas demandas também. Posso levar para o meu consultório um paciente que não quer ficar no SUS e falar, então pera lá, né? Pegar paciente de um serviço público e levar para o próprio particular, tem que ter muito cuidado, senão esse desvio ele pode ficar caracterizado e aí a psicóloga pode responder eticamente por isso sim. Então depende realmente de como isso acontece, né? E aí voltando para o nosso roteirinho, para a tua visão, assim, da tua experiência dentro da psicologia escolar, qual é a importância, né? Eu sei que não são todas as escolas que têm psicóloga, não são todas as escolas que sabem da importância de ter a psicóloga dentro, né, trabalhando. E aí, como é que tu definiria, assim, essa importância de termos, assim, a psicologia no espaço da escola? Olha, eu acho que é imprescindível, porque assim, cada vez mais está muito claro que a aprendizagem ela passa pelo desenvolvimento emocional, né? Principalmente com esse aprofundamento da neurociência, mostrando que o cérebro emocional e o cérebro cognitivo eles se desenvolvem em ritmos diferentes, né? E a psicologia dentro do espaço escolar vai proporcionar que os profissionais da educação, os professores, coordenadores e os demais que fazem parte da equipe compreendam que o desenvolvimento emocional da criança faz parte e vai favorecer ou não o desenvolvimento cognitivo e a aprendizagem. Então, se eu não tenho um psicólogo naquele espaço, qualquer coisa que aconteça em relação a uma criança entra para o senso comum, fica caracterizado como é assim mesmo, é da ordem do não tem jeito. A criança fica sem apoio para esse desenvolvimento e esse suporte emocional. O professor não sabe o que fazer, também fica sem apoio para como manejar comportamentos em sala de aula, como fazer com que haja uma empatia, uma transferência entre as crianças e ele, né? O professor às vezes não entende porque que uma criança não gosta dele logo de cara, sem nem conhecer, e aí a gente acaba fazendo processo de psicoeducação de transferência, explicando qual é o lugar que o professor ocupa simbolicamente na vida de uma criança. Então, o psicólogo na escola, ele vai trazer o saber da psicologia a favor do desenvolvimento educacional, né? Então, é imprescindível ter um psicólogo no ambiente escolar. Seja ele trabalhando todos os dias, ou como eu fico na escola 2 vezes por semana. E às vezes eu acho que é pouco, né? Por mim eu ficaria mais, porque tem muita coisa para fazer, muita criança para olhar, muitos pais para conversar. Ontem mesmo eu estava lá e eu passei a manhã inteira em conversa com um profissional que atendem outras crianças, né? E da hora que eu cheguei até a hora do almoço, eu fiquei nessa reunião. De tarde já foi orientação de pais. Quando era 4 e pouco, tinha criança para eu olhar e eu tive que correr só para dar aquela olhada, né? Porque já estava na hora de eu ir embora. Então, assim, é um dia a dia muito corrido. E eu acho que se tivesse mais de um profissional da psicologia nas escolas, facilitaria ainda mais, principalmente se for escolas de segmentos diferentes, porque a demanda de uma educação infantil é diferente da demanda do Fundamental 1, do 2 e do ensino médio, né? Eu já tive uma experiência em que eu era a única psicóloga em 2 sedes da educação infantil ao 3º ano.
Então, assim, a disponibilidade emocional para cada atendimento, meu povo, era uma angústia tão grande, porque saiu uma criança de 3 anos e entrava um menino do 3º ano, sabe? Totalmente diferente, nada a ver, né? As dificuldades dos pais eram outras, então a segmentação também é importante, sabe? E ter psicólogos na escola, eu acho que favorece que a escola ela seja um lugar de cultura de paz, um lugar de conexão, um lugar de transformação, de promoção de cultura, faz com que as pessoas entendam de fato o que quer dizer aquelas teorias de aprendizagem. Né? Não é só dizer a escola é tradicional ou a escola é construtivista, mas o que o tradicional e o construtivismo incidem na nossa formação moral, na nossa formação afetiva, né? De que maneira isso vai interferir na nossa inteligência emocional. Então, o psicólogo dentro da escola vai fazer tudo isso. Né? É um trabalho muito bonito, sabe? Eu gosto bastante. Não, e aí vai muito do meu desconhecimento, que eu não tenho conhecimento nessa prática. É possível se trabalhar, porque eu entendo que a psicóloga trabalha na área da educação, né? A partir de cada demanda, como tu falaste, da segmentação é diferente, de faixa etária. Mas seria possível essa prática da psicologia escolar também, por exemplo, em cursinho universitário, preparatório para a universidade, fora assim da área escolar que a gente conhece de ensino fundamental, médio, ensino básico. Inclusive já tem. Aqui, por exemplo, na faculdade que eu me formei, na Unifor, a gente tem o PAP, né, que é um programa de apoio psicológico para os alunos, né, universitários. E é imprescindível porque a gente tem uma escola adoecedora, que faz com que as crianças entrem num ritmo de produção totalmente desconectado do ritmo de conhecimento, porque são ritmos diferentes, a produção do trabalho não é o mesmo da aprendizagem. Entra na faculdade nesse ritmo, chega na faculdade, se depara com uma realidade de pesquisa, de aprendizagem, de construção de conhecimento, uma autoestima extremamente fragilizada, e estudando para ter nota. E quando a gente entra na faculdade, a gente não estuda para ser nota, a gente estuda para construir uma carreira profissional. São duas coisas diferentes. Aí a gente tem alto índice de suicídio dentro de universidade, a gente tem adoecimento, depressão, ansiedade, diversos outros transtornos, fora a questão dos diagnósticos. E aí a gente tem TDAH, autismo, hiperatividade, chegando na universidade. Né? Porque antes, o que acontecia? Os pais não acreditavam que um filho com autismo seria capaz de entrar na universidade. Ou que um filho com síndrome de Down não seria capaz de entrar na universidade. E eles são. E à medida que os pais começam a perceber que acreditando no desenvolvimento desse filho, ele vai chegar em qualquer lugar, eles estão para a universidade também. E os professores universitários, eles não têm uma capacitação docente para tratar do desenvolvimento pessoal do aluno, porque o professor universitário ele está ali para lhe dar uma informação e um conhecimento daquela temática. Né? Então, o psicólogo universitário, né, o psicólogo educacional dentro da universidade também vai trazer essa humanidade para o professor universitário, que ele está distante dessa relação aluno-professor. Na escola, como é uma coisa infantil, juvenil, tem uma aproximação maior. Né? Na universidade, não. Ali é a construção de carreira. Aí já entra na questão até da concorrência. Né? E o aluno também tem professor que olha o aluno como possível concorrente no futuro. Então, tudo isso tem que ser trabalhado. Né? Eu acho que se as formações de professores na universidade fossem também pautadas no desenvolvimento de inteligência emocional e desenvolvimento emocional, a gente teria índices menores de adoecimento no mundo do trabalho. Porque começa aí, né? Então faz muita diferença o psicólogo nesse espaço, né? Projetos de grupo, de reorientação profissional, porque a galera entra na faculdade querendo o curso, quando percebe é outro, depois é outro e fica perdido, sabe? A questão das notas, né? Como trabalhar essa questão desse valor dessa nota na universidade, sabe? Trabalhar com os diagnósticos, eu acho que tudo isso faz necessário, sim, o psicólogo nesse ambiente. Meu pai é professor universitário, meu esposo é professor universitário, e ambos reclamam da falta de psicólogos dentro do ambiente universitário, sabe? Exatamente por estarem lidando com situações em sala de aula que eles sabem que já vêm da escola, né? Que são questões pessoais dos alunos, são alunos que poderiam estar desenvolvendo muito mais e por dificuldades emocionais não estão conseguindo, e dentro da universidade não tem um apoio para essa orientação.
né? Então, faz falta, sabe? O número de psicólogas nas escolas já é pequeno, né? Em universidade é menor ainda. E nesses cursinhos preparatórios de vestibulares, eu particularmente nunca conheci uma psicóloga, né? Eu Tive também não experiência conheço. mesmo em parar com profissionais, com esses estudantes de cursos muito concorridos, né? Medicina, principalmente as engenharias, direito, e de pessoas que é muito claro assim a realidade. São pessoas que sabem muito, que passam conheci duas pessoas. Uma pessoa estava fazendo cursinho há 11 anos para medicina. Então ela sabia todas as questões, ela sabia responder todos os exercícios e ela não conseguia passar. Então, para mim é muito claro isso, né? Que não é falta do conhecimento ali para conseguir a faculdade que se quer. Mas eu nunca vi psicólogo em cursinho preparatório. Ainda acho que os próprios cursinhos não percebem a importância disso, né? E aí não conheço, não sei se tem aí também em Fortaleza, aqui em São Paulo, nunca fui em busca, mas eu desconheço. Então, quantidade de É. psicólogas que de fato são contratadas para essa área, infelizmente ainda é muito pequeno, né? Aqui o que eu vejo é que esses cursinhos preparatórios, eles estão dentro das grandes escolas. E as grandes escolas têm alguns psicólogos. O problema é o que a escola permite que o psicólogo do ensino médio e do preparatório faz dentro do ambiente escolar e dentro do cursinho. Né? Há um foco muito grande para orientação de estudo, organização de rotina e orientação profissional. E não é só disso que se faz um estudante. Né? Eu já estagiei em lugares assim e era esse o foco. Orientação de estudo, não está conseguindo porque não está estudando direito, porque não sabe estudar, porque não está se concentrando. Mas e as outras questões? Né? Então, a instituição também precisa ser transformada. E aí cabe ao psicólogo segurança do que ele faz e do papel dele para chegar lá e dizer, ó, galera, não é bem assim não. Vocês estão indo por esse caminho aqui, mas esse caminho aqui vai levar a outro resultado. Qual é o resultado que vocês querem, né? E tentar educar também a instituição para esse lugar do emocional, né? Para esse resultado que eles estão querendo. De pessoas aprovadas, de pessoas felizes, de profissionais competentes e saudáveis, sabe? Então a gente também tem que sair desse nosso lugar de medo, de achar que os outros não vão aceitar a nossa profissão, então deixa eu fazer o que eles estão mandando, e as pessoas estão adoecendo e sofrendo. Né? Também tem muito disso. O que a instituição possibilita o psicólogo fazer? E aí eu acho que esse é o maior desafio do psicólogo na escola, na área da educação no geral, da gente ter essa postura mais segura e assertiva de dizer, eu entro, mas o meu trabalho Tu falaste um negócio muito importante que eu não tinha colocado no meu roteiro, mas aí na tua fala eu acho que isso a gente não tem como não falar sobre isso, que é a importância da psicologia nessa área para a inclusão, né, de pessoas com deficiência. Falei, muita gente foca nessa parte da inclusão na pedagogia, que é profissional importantíssimo também nesse processo, mas psicologia também é indispensável, né? E ainda é uma carência, eu acho que está crescendo um pouquinho. As escolas estão percebendo a importância da psicologia no processo dessa inclusão, mas ainda acho que o número, assim, tanto do conhecimento da área, do que é que se faz, como é que faz, ainda é muito pequeno. Mas é imprescindível também, né? e é ótimo, adoro trabalhar com inclusão. É um trabalho tão bonito, é lindo. Né? E você tenta trazer para a professora a questão da singularidade do sujeito, apesar do diagnóstico. Né? Então, assim, lá na escola a gente tenta, a mãe, às vezes chega a mãe desesperada porque recebeu o diagnóstico de autismo ou TDAH ou coisa parecida. Esqueça! Seu filho não deixou de ser quem ele é, então vamos olhar para ele dentro das particularidades dele, das dificuldades dele, vamos adaptar esse processo educacional dentro do ritmo do que essa criança é capaz, do que ela pode, né? Sem estressá-la. Ninguém merece ser estressado para dar mais do que consegue, né? Então é um trabalho muito bonito de conscientização, né, da singularidade de cada um. Lá na escola eu costumo dizer que a gente faz adaptação escolar e inclusão escolar para todas as crianças. Não precisa de diagnóstico para ser incluído. Tá passando por problema de família? É inclusão. Pais estão se separando? É inclusão. Ficou doente? É inclusão. Né? Então a gente tem que trabalhar dentro dessa perspectiva para não quebrar, para não dar essa coisa do tenho diagnóstico, não tenho diagnóstico, sabe? E aí é muito bacana porque a equipe toda acredita nisso também, né? Não é uma coisa só da minha cabeça, sabe? E aí o psicólogo na inclusão eu acho que é importante nesse sentido, né? De puxar a questão do sujeito para além do diagnóstico.
Quando a escola e a equipe da escola aceita, né? Uhum. Entende e entra no trabalho da psicologia e não tem como ser menos do que lindo o trabalho que for realizado. Bem bacana a tua experiência. Não sabia que tu tinha experiência também nesse processo da inclusão e que tu via dessa forma, né? É um trabalho que vai muito além do diagnóstico da aprendizagem, unicamente a aprendizagem, né? Bem bacana. E aí, voltando, tu falaste um pouquinho também da tua experiência com estágio. Como é que foi a tua capacitação para essa área, né? Já que a gente não tem cursos específicos de formação na psicologia escolar. Então, eu comecei meus estágios na questão de recursos humanos. E eu sentia falta porque eu gosto de estudar sobre educação. Eu gosto de entender como as pessoas aprendem, eu gosto de entender esses processos, né? E eu sempre estudei muito isso porque minha mãe é da filosofia, meu pai é das ciências sociais, então eu estava sempre dentro desses assuntos. E quando apareceu a primeira vaga para eu poder estagiar, rapaz, eu vou pegar logo essa porque pode ser que não apareça nunca mais. E fui. E aproveitei para fazer o meu projeto da disciplina de psicologia educacional numa escola pública. Então eu fiquei numa escola particular e numa escola pública, porque são dois públicos diferentes, são dois movimentos diferentes, né? Tanto o público social como os professores agem de formas diferentes. Às vezes o professor dá aula numa escola pública e numa particular e as aulas são completamente diferentes, mesmo sendo a mesma disciplina, né? Então, para mim foi muito importante ficar nesses dois espaços. E aí eu comecei com um estágio em psicologia do trabalho dentro da escola, na escola pública, né, trabalhando com os professores, e na particular era o acompanhamento dos alunos. E começou a me inquietar, porque assim, eu tinha já dentro de mim que eu não queria ser a psicóloga escolar das escolas que eu estudei, que eram escolas tradicionais e que a psicóloga só ligava para quem dava trabalho, né? Eu era uma aluna que conversava muito, era muito expansiva, então eu nunca precisei ir na psicóloga. Só que eu também tinha as minhas questões, eu era ansiosa, em época de prova eu tinha meus brancos, e isso não é preocupante. Por quê? Porque ela socializa bem, ela aprende, então para que ela vai aqui conversar com o psicólogo, né? Dava trabalho. Entendeu? Então isso me incomodava. E quando eu comecei os meus estágios, eu comecei a me incomodar e percebi que essa postura também vinha de dentro da escola. Mas enquanto estagiária, eu não podia fazer muita coisa. Então eu me abstive em observar e estudar, né? Logo que eu me formei, eu listei todas as escolas que tinham uma missão parecida com aquilo que eu acreditava que era educação. Anotei todos os telefones e liguei de um em uma. Vocês estão presentes em psicólogo? Liguei para todas, fui nas que disseram que dava certo e mandei meu currículo pelo e-mail para as outras que solicitaram. Então eu me formei em junho, na metade do mês de julho eu já estava contratada, né? E comecei trabalhando como psicólogo escolar. E passei um ano nessa escola e foi uma experiência riquíssima. Por quê? Porque só tinha eu não tinha supervisor, eu não tinha ninguém para me ensinar nada. E eu estava na educação infantil ao terceiro ano. Então eu passei por todas as etapas do processo dentro da escola, né? Tinha a coordenação que estava sempre me dando apoio, me fazendo questionamento, e isso fazia com que eu fosse estudar cada vez mais, né, sobre esse processo de ensino-aprendizagem, sobre as relações dos alunos dentro da escola, questão de queixa escolar. Foi quando eu comecei a me atentar para a questão da parentalidade, né? Então foi dentro da escola que surgiu meu interesse na construção parental. Porque eu comecei a entender que aqueles alunos ali, o problema não estava focado só neles, sabe? Mas a cobrança que a escola faz de bons resultados estava em cima dos pais, né? Os pais não estão dando apoio, os pais não estão participando, os pais isso, os pais aquilo. E aí foi quando eu tive o estalo de eu preciso trabalhar com os pais dentro da escola. E fiz um projeto de escola de pais, né? E foi o primeiro projeto que eu fiz de escola de pais, foi nessa primeira escola. E aí fazer rodízio de atendimento de pais, observação de aluno. Então foi uma prática que eu fui construindo muito no feeling, sabe? Eu senti aquela coisa de pesquisação. Eu tinha uma estrutura dentro das pesquisas que eu fazia. E aí, para quem gosta da área de psicologia escolar, entra no site da Associação Brasileira de Psicologia Escolar, que lá tem uma produção imensa, né, dessa área. Aí eu ia no site, eu pegava os artigos,
eu lia e eu estruturava alguma coisa para eu agir dentro da escola. À medida que eu ia percebendo que aquilo não estava funcionando ou que não estava adequado àquele contexto, eu ia mudando, né, dentro do que eu percebia, sabe? Eu não sei se também porque na época eu fazia formação em psicanálise, fazia minha análise, então tudo isso ampliava a minha escuta, ampliava o meu olhar, né? E aí favorecia que eu tivesse a percepção das nuances, assim, a gente está indo por esse caminho aqui não está muito legal, vamos tentar ir por outro, sabe? E foi assim, foi uma prática muito aos trancos e barrancos no começo, porque foi na peia mesmo que eu aprendi, né? Não tinha quem me orientasse, eu tirava muita dúvida com a minha mãe, que era de escola pública, diretora de escola, e eu, mãe, e aí, como é na tua escola? Quando tu trabalhava em escola particular, quais eram as dificuldades? E ia investigando, ia procurando outros professores, os professores dessa escola tinham sido meus professores, né, quando eu estudei lá. E eu também fui perguntando para eles qual a dificuldade que vocês têm, o que é que vocês percebem desses alunos, né? Por eu ser muito falante, né, eu consegui me aproximar muito também da direção da escola. Eu não tinha medo de chegar lá, bater na porta da diretora, e que era a dona da escola, e tô com problema. E aí, o que é que eu posso fazer? Né? E ia metendo as caras, sabe? Hoje em dia, né, na escola que eu tô, eu tenho muito mais segurança de fazer isso. Eu considero a minha chefe minha amiga, a coordenadora minha amiga, né? E a gente tem uma troca muito bacana. E sempre nisso, a gente observa, intervém. Não deu certo? Vamos estudar e fazer outra coisa, sabe? A perspectiva é sempre da pesquisação. Daí é uma coisa que eu até bato muito na tecla nas minhas postagens, nos meus conteúdos. Psicólogo não é técnico burocrático, é técnico pesquisador. Acabou. A gente tem a técnica, mas tem que pesquisar e aperfeiçoar essa técnica diariamente, né? Então eu acho que é disso que a psicologia escolar é feita, de pesquisação, né? A Júlia está se manifestando. Para você a pergunta. Atua onde e há quanto tempo? Certo. Eu sou de Fortaleza. Hoje eu estou na escola Paulo Freire, no Colégio Paulo Freire, no bairro da Messejana. Estou lá há 4 anos. E antes disso, eu trabalhei em outras escolas, fiz consultoria para escolas também, formação de professores, trabalhei com uma ONG de formação de professor. Eu gosto muito de trabalhar com formação de professor, né? E aí. E hoje eu estou lá no Paulo Freire, de vez em quando eu dou palestra em outros lugares, dou palestra em outras escolas, trabalho com mentoria para psicólogos que querem trabalhar com escola, né? Então eu trabalho com essa mentoria, essa supervisão, e agora eu vou dar aula no curso de formação de psicologia escolar do Instituto Alério, né? Então é mais ou menos isso. Aproveitei que a gente respondeu da Júlia. Eu vi aqui que a Fátima comentou, mas lá em cima, vou ler algumas coisas que colocaram aqui. É muito bom honrar, é importante diferenciar o papel na escola, a função não é clínica, né? E aí tem que ser feita, inclusive, a orientação, um papel profissional na escola observar, orientar, buscar o acompanhamento clínico, se for o caso. E aí a importância que a gente estava comentando, que tu comentaste, né? Da psicóloga escolar ter o olhar de conseguir observar as demandas que vão surgindo para ver até onde é de psicologia escolar ou se tem que ser feito realmente encaminhamento para um atendimento clínico, para uma avaliação de repente neuropsicológica, né, Uhum. pedagoga. Júlia comentou do código de ética que a gente já esclareceu. Obrigada, Júlia, também pela participação. Deixa eu ver se alguém mais falou alguma coisa. Ótimo. Ninguém falou mais nada. Deixa eu ver aqui. Tu terias alguma dica para quem tem interesse nessa área? Uma das coisas que eu acho importante, que estava comentando agora, é porque eu vejo que é uma dificuldade não só de psicólogas recém-formadas, não só da área do estágio, ainda na formação da graduação, mas de psicólogas da nossa, tiro da minha realidade também, né? Quando a gente faz qualquer tipo de transição dentro da nossa carreira, e aí tu falaste de algumas tuas, né? Inclusive tu comenta até nos teus stories do teu Instagram que tu tá fazendo uma transição de abordagem da clínica, né? Uhum. Que é muito esse medo de fazer, não deu certo, e aí?
não tem mais nada para fazer se der errado, né? E aí eu acho bacana tu reforçar isso, assim, faz ver a realidade, porque é isso, a área que a gente atua é uma, mas tem várias instituições na mesma área que atuam e funcionam de forma diferente. A escola particular de uma escola pública é muito diferente, as idades são muito diferentes, então a gente tem que ter, não tem como fugir dessa nossa habilidade de se adaptar à realidade de onde a gente está atuando, né? Mas eu vejo muito esse medo, assim, não sei se é só da nossa formação, se é muito de entrar numa área desconhecida, né? Mas isso de vamos fazer para ver o que acontece. Claro que tem um suporte técnico, tem uma abordagem, tem um conhecimento científico, mas é isso, assim, medo de fazer porque talvez não dê certo. E acho muito bacana a tua fala que é faz, né? E sente ali, a gente tem que acreditar no nosso feeling profissional para ver o que dá para fazer, faz, se não der certo, estuda e tenta de novo, né? Júlia está comentando que foi cortado. Você vê essa dificuldade da psi fazer essa dificuldade na atuação dentro da escola por conta da nossa formação, que é mais voltada para a clínica, relação saúde-doença. Raiva, é para você a pergunta também. É Júlia o nome dela, é? Júlia, Júlia, eu vejo demais, né? Porque como a nossa formação ela é focada na questão saúde e doença, psicólogo indivíduo, a gente tem uma dificuldade muito grande de trabalhar com grupo, né? E aí é uma crítica que eu faço constantemente à nossa formação. A gente precisa estudar mais conteúdos sociais, sociologia, antropologia, comunicação, economia, para entender como é que os grupos funcionam, como os grupos se constituem, não no grupo terapêutico psicológico, mas o grupo social, que é isso que vai fazer com que a gente tenha esse olhar ampliado para dentro da escola, né? Não dá para fazer psicologia só em teoria psicológica, porque a psicologia ela vai se ramificando em todas as outras, né? A relação saúde-doença é poder biomédico, não faz parte da atuação da psicologia. A psicologia ela é social, ela é sim saúde, doença, mas ela é social, ela é saúde coletiva. A gente tem que começar a ampliar esse olhar, né? E complementando o que a Marina estava falando, a nossa formação, ela nos deixa muito seguros, né? Eu não sei se é porque os nossos professores ou são completamente acadêmicos e não tiveram experiência no mercado de trabalho, né? Ou se porque são quase todos da clínica e aí são chamados para dar uma disciplina e nunca atuaram naquela disciplina e não vão dizer que não, né? E acaba que eles não sabem nem explicar como é a realidade de fato dentro daquela área. E isso deixa a gente seguro porque a gente fica sem respaldo, a gente fica sem ter uma referência de como atuar dentro da escola, porque tem pouca gente atuando dentro da escola. Né? Construir projeto. O pessoal não sabe construir um projeto para trabalhar na escola, porque nunca teve um psicólogo numa escola que tivesse um projeto para trabalhar a saúde emocional na escola. Tipo, lá na escola a gente tinha, né? A gente tem uma professora itinerante que trabalha com todas as crianças especiais. Não trabalhamos com acompanhante terapêutico. Por quê? Porque a gente entende que educação é promoção de autonomia. Então, eu preciso promover a autonomia das crianças independente do diagnóstico. Isso é uma coisa nova? Né? Mas é uma coisa da psicologia, é uma coisa que a gente estuda que as pessoas saudáveis elas precisam ser levadas a serem autônomas, né? Você vê lá a François Doutor e a Manone da psicanálise falando da questão do filho coitadinho vitimizado por conta de um diagnóstico. Então a gente pega essa teoria, traz para a escola, começa a trabalhar isso junto com os profissionais numa capacitação de psicoeducação mesmo, sabe? Para que as pessoas saiam desse lugar e elas comecem a ampliar essa visão, né? E aí isso vai favorecendo o nosso trabalho, sabe? É muito psicoeducativo, mas é muito de pesquisador. Não tem como não ser um trabalho de pesquisador dentro da escola. Então não tem para que ter medo. Se eu fiz uma formação, se eu sei estudar, se eu sei onde encontrar informação, não tem para que ter medo. Eu tenho que me jogar e aprender. Eu só vou aprender, gente, na prática, sabe? É isso. E aí procura supervisor, procura um professor na universidade que você confia, né? Manda mensagem, diz aí, ó, eu tô querendo trabalhar nessa área, você pode ser meu supervisor, quanto é, um mentor, o que for, sabe? Vai fazer curso sobre educação, sobre desenvolvimento infantil, aprendizagem, como é que uma criança aprende, sabe? E você vai construindo esse repertório de conhecimento para atuar. Então, não tem
que ter dificuldade, né? Tudo tem solução. A Fátima comentou aí da importância da gente conhecer outras áreas, e é muito isso, né? Eu não preciso atuar em todas as áreas para ter conhecimento de outras áreas da psicologia, mas que é muito importante a gente ter outras fontes, ter outros profissionais de referência, né? A psicologia ela é multiprofissional, a gente não trabalha sozinho, então de buscar, sim, o conhecimento de outras áreas. E ela falou da medicalização, eita, medicalização dá uma live inteira, só de medicalização, Oh, medicalização em escola. Infelizmente não é. vou conseguir conversar hoje, né? E é Mas é outro. demais. É demais. E É a outro gente tem que ter problema grande. cuidado, sabe? Porque os pais já chegam querendo que enquanto... mas você não é psicóloga, você não pode dar o diagnóstico dele, ele vai precisar tomar medicação, né? Então, a gente precisa também aprender a construir parceria com os outros profissionais para conseguir orientar os pais sobre isso, né? Para ser uma coisa consciente, sabe? Fátima complementou, né? Sim, é entender os contextos, como contribuir com eles. Travou minha live. Não sei se estão me vendo. Vamos esperar a Raiza voltar. Raiza, não suma. Vocês estão me vendo? Vocês estão me ouvindo? Raiza saiu. Raiza caiu. Se vocês estarem me ouvindo, eu vou ver se ela volta aqui. Ela caiu da live. Esperar ela dar o ar da graça de novo pra gente finalizar nossa live. Tomara que ela consiga voltar, porque ela comentou de algumas possibilidades de como a gente pode buscar essa capacitação, incluindo aí a capacitação para uma nova área, né? Então, o problema não é a gente atuar numa área em que a gente não conhece, é simplesmente não buscar a capacitação para essa área. Esse que é o problema. Que tem no nosso código de ética, eu repito, e muita gente pode achar chato, mas é isso, a gente tem que ter capacitação para atuar. Se a gente tem interesse numa área e não tem a capacitação, que a gente vai em busca, né, de capacitação teórica, de capacitação técnica, de capacitação ética e pessoal. E aí a Raiza comentou no finalzinho, antes dela cair, dessas Voltei! várias dessas várias possibilidades de capacitação, porque as pessoas acham, eu tenho que ter capacitação, então tem que ter uma formação e um título de especialista. Não, né? Não existe. Não é só isso. Existem várias formas da gente se capacitar nas áreas da psicologia, né? E aí deixa eu ver o que a Júlia comentou agora no final que eu não vi. Vocês viram a história de uma creche que estavam medicando as crianças? Quem dera se fosse só uma, né? Já vi algumas histórias assim. Uhum. Mas é um problemático essa área da medicalização, sim. Capacitação técnica, pessoal também. E aí, vou aproveitar que a gente está no finalzinho. Se alguém tiver mais alguma pergunta, só fazer, que a gente vai responder até terminar a nossa live. E tu comentaste de mentoria, de curso de capacitação, de curso de uma consultoria na área, né? E aí tu desenvolve algumas mentorias dentro da tua experiência, né? Fala um pouquinho Uhum. que eu passei até pedir para te comentar e falar aqui, né, já que é o tema da nossa live, de como é que funciona a tua mentoria dentro da psicologia escolar. Então, né, a É só mentoria, para ela... estudante serve também, quem é teu público? Certo, pronto. Deixa eu organizar aqui minha cabeça para explicar. É porque eu caí da live porque ligaram, né? Daqui eu tenho que ir para consulta e aí ligaram para dizer que a psicóloga tá presa. Então vai dar tempo de falar mais um pouquinho. Assim, a mentoria, tá? Como é que a mentoria funciona? A Fátima até fez uma live, né, contigo sobre isso, que foi fantástica. E aí a gente orienta no processo individualizado desse profissional, a capacitação teórica e técnica, mas também, né, esse autodesenvolvimento dele, certo? E aí o mentor é sempre uma pessoa que tem uma experiência, já percorreu um caminho dentro daquela área. Então a minha mentoria, ela não serve só para profissionais. Então, o aluno, a pessoa está terminando a graduação de psicologia, quer entrar na área escolar, eu também, né, faço a mentoria para quem está se formando. E qual é o objetivo? É de estruturar um percurso, né, de uma construção de carreira dentro da psicologia escolar, mas dentro da história de quem me procura. Então, o que eu sempre peço quando a pessoa diz assim, Raiza, eu quero uma mentoria contigo, junta todas as tuas dúvidas,
junta tudo, passa uma semana anotando, e aí a gente vai se reunir, pega todas essas dúvidas e vai traçar as estratégias, né, diante disso e diante da temática. Então, eu dou mentoria em psicologia escolar, dou mentoria em psicologia da parentalidade e para desenvolvimento pessoal e profissional no geral, né? E a da escola é sempre assim, é voltada para projeto, construção de parceria, que tipo de atuação eu posso desenvolver dentro da escola, relação de formação de professor, né? Tem tanto a mentoria de projeto como a mentoria de capacitação, né, profissional para a área. Né? Quase como se você tivesse um tutor, né? Um professor particular te desenvolvendo para executar essa função. Né? Então a minha mentoria ela funciona nesse sentido. E o básico da mentoria é isso, né? A tua atenção para aquele, no caso, eu entendo que está fazendo a mentoria individual, né? Então, aquela psicóloga, aquela estudante vai ter a tua atenção única e exclusiva para ela, para trabalhar todas essas questões, né? E a mentoria, a consultoria aí são ferramentas muito potentes de capacitação técnica, pessoal, ética, de desenvolvimento pessoal, muito importante, né? A consultoria eu já tenho os encontros bem estabelecidos, então eu tenho o encontro para a história da psicologia da educação, possibilidade de atuação e tal, e a gente não vai entrando nas nuances do cotidiano daquele profissional, né? É uma coisa bem mais abrangente, eu dou as ferramentas, eu dou a teoria e a pessoa vai lá e bota a mão na massa. Já a mentoria não, é um processo bem próximo, né? Aquela coisa de tá cobrando, tá vendo resultado, e aí, né? Então são duas formas de atuação diferentes, né? Ó, não fiz perguntas, vamos finalizando a live para o Instagram não cancelar minha live. Não tem mais pergunta. Vou agradecer a todo mundo que participou, que perguntou. Júlia perguntou, vocês também são psicólogas clínicas? Thaisa, responde. Sim! Eu nem sei mais o que é que eu sou, porque é clínica, escolar, supervisora, mentora e agora quase blogueira, né? Porque eu adoro o Instagram, então assim, ainda tem isso. Esse mês ainda tá com tudo na live, né? Ave Maria! Pra participar. Eu já fui, já atendi em clínica, mas não atuo. Tem acho que uns 3 ou 4 anos que eu deixei de atuar em clínica, mas já atendi. Não estou pensando, não tenho planos de voltar, não. Apesar de que já foi uma paixão, já gostei, gosto da área. E uma pergunta rápida para a Raiza, uma dúvida que já foi, já voltei, já esqueci, já lembrei de novo. A abordagem que tu trabalha na área clínica consegue trabalhar com as mesmas abordagens da clínica na escola ou são referenciais teóricos bem diferentes? Se a gente pensar que a abordagem ela vai nos dar uma visão de constituição de sujeito, dá. Inclusive na USP tem o Instituto, né, de Psicanálise na Educação. Eu não lembro agora o nome, mas eu amo ler todos os textos que tem lá. Esqueci o nome agora, depois eu vou procurar e te passo. E a gente parte desse princípio, né? Eu parto desse princípio, particularmente. Eu tenho uma formação de anos em psicanálise, então a minha percepção de sujeito é o sujeito psicanalítico, né? É o sujeito freudiano, né? Do inconsciente e tal. Então, quando eu observo uma criança dentro do espaço escolar, é sempre partindo desse pressuposto. Né? Agora, a técnica que eu utilizo dentro da escola não é a técnica da psicanálise, porque ali não é consultório, né? Mas a escuta, a qualificação e a percepção desse sujeito, ele vem, né, dessa minha formação, dessa minha abordagem, né? Isso aí. Não foi Sofia, desculpa, Sofia, realmente não foi a Júlia, foi Sofia. Foi a Sofia que perguntou se somos psicólogas clínicas. Então vamos finalizar nossa live, já tem quase 1 hora. Falaríamos durante mais algumas horas, né? Se o Instagram deixar. Com certeza. Dá para ver que gosta muito dessa área. Queria te agradecer a disponibilidade, a participação aqui na nossa live. Gostei muito, muito enriquecedor. Eu acho muito importante a gente construir esses espaços para discutir e conversar sobre as infinitas possibilidades de atuação dentro da psicologia. A gente quebrar mesmo de que psicologia não é só clínica, de que não é só referencial teórico de clínica. Existem um mundo de possibilidades aí de atuação. E abrir, porque eu acho que cada área tem as suas especificidades muito enriquecedoras para a nossa atuação, diferentes, e nos convocam e nos demandam de diferentes lugares para diferentes áreas. Então, eu acho muito bacana a gente discutir e falar sobre isso, né?
Então, muito obrigada por trazer a tua experiência, a tua disponibilidade aqui. Eu que agradeço de ter participado. Eu adoro conversar sobre isso. E aí, quem tiver interesse, então, na tua mentoria, né, de psicologia escolar, é só falar direto contigo. Procura a Raiza lá no Instagram dela, que ela sempre responde, também está sempre disponível por lá, que ela entre em contato com vocês. Sabrina falando parabéns, parabéns. Tchau, gente. Até a próxima live. Tchau.